Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. Estamos iniciando aqui mais um podcast, Palavra Revelada. E hoje eu quero trazer para você uma reflexão. Eu quero trazer para você hoje algo novo que nós não realizamos ao decorrer de todo o nosso podcast. Está aqui comigo o obreiro Lucas, a paz do Senhor Lucas. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus Em abençoe. nome de Jesus, né? Tem um microfone, Lucas, pode pegar aí, meu querido. Glória a Deus e falar. Glória a Deus. Aleluia. Estava esquecendo, gente. A paz Deus do Senhor, é maravilhoso. pastor. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pronto. Então, irmãos, eu quero que você entenda algo hoje poderoso, né? Lucas ficou envergonhado hoje, Lucas? Porque tô brincando. Nós já estamos iniciando aí focado naquilo que Deus vai falar com cada um de nós aqui. Então eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus sobre essa reflexão. Também quero cumprimentar, dando a paz do Senhor Jesus, a pastora Samara, que está aqui também. Paz do Senhor Jesus. A paz, pastor Décio, a paz, obreiro Lucas, a paz, todos que estão agora entrando no podcast, Palavra Revelada, que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa noite de poder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também está aqui com a gente a obreira Dani, que está aqui participando com a gente aqui no nosso podcast. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor, irmãos, povo de Deus que está aí acompanhando, que Deus abençoe. Glória a Deus. Tem uma equipe aqui, gente, mas não cabe, né, todo mundo aqui na frente. Mas todos nós hoje vamos trazer essa reflexão para você. Eu tenho uma certeza, nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta. Nós estamos aqui querendo fazer uma só coisa: levar até você a mensagem da salvação, a mensagem de Deus. Então, em nome de Jesus, já compartilhe, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí já, tá bom? Já deixe o seu like, é muito importante você apertar o joinha, gente. Você apertando o joinha, você vai mostrar para o YouTube, né, que você está gostando desse conteúdo, tá bom? Então dê o seu joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva e comece a compartilhar. Compartilhe no grupo do WhatsApp. Já envia aí para o máximo de pessoas que você conseguir, em nome de Jesus. E o texto sagrado, ele diz algo muito importante, que já é o início hoje dessa reflexão, né? Que está lá em Salmos, capítulo de número 1, no verso 1. Salmos, capítulo de número 1, no verso 1. Eu quero trazer essa reflexão com você, né, sobre ouvir. Nós precisamos ouvir mais e falar de menos. Concorda, Lucas? Ouvir mais e falar de menos, é ou não é? É verdade, pastor. A gente precisa ouvir mais. Por quê? Porque quando a gente ouve, tem um provérbio que fala isso, que aquele que ouve, né, aquele que ouve, ele se torna mais sábio, né? E o tolo é aquele que fala mais. Fala sem pensar, fala, né, de uma maneira, né, impulsionada, né? Então, muitas pessoas, Lucas, elas estão vivendo essa, né, passando por isso, essa situação. Concorda ou não? Concordo, pastor. Isso já viu pessoas assim que falam assim, meio impulsionada, meio sem pensar? Já, pastor, e acaba falando aquilo que não devia. Que não devia, não era para falar. E muitas pessoas, gente, está vivendo essa situação. Então, aqui no Salmo de número 1, no verso de número 1, está escrito justamente isso. Consegue jogar aqui para mim na tela, por gentileza? Está escrito aqui, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se deite no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ô Lucas, faz um favor, lê para mim aí de novo, para que essa pessoa que está acompanhando aí possa entender.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, isso é muito importante, né, pastora Samara? A pessoa ela compreender. Porque feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você sabe que existem algumas traduções sobre ímpios. Então, ímpios são aqueles, né? Eu vou trazer uma tradução simples aqui para você, que quer te tirar do caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, aonde Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos titular de várias maneiras essa palavra ímpio, tá? Então eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Ô, pastora Samara, e o texto, ele declara que feliz é o homem que não anda no conselho desses, pastora Samara, que não anda no conselho desses, né? E nem se detém no caminho desses, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pastora Samara. Verdade, esse versículo já aponta aquilo que desagrada a Deus. Com certeza. Se nós olharmos para a nossa vida e vermos um cenário como esse, nós já sabemos que nós estamos desagradando ao Senhor. E isso acaba impossibilitando, né, a bênção de Deus de chegar na nossa vida. Porque Exato. já começa essa palavra, né, bem-aventurado. Feliz é aquele que não faz nada disso. Porque sábio é aquele que não faz nada disso, nem anda, nem se detém, né, e nem fica no meio. Nem se assenta, né, na roda ali dos escarnecedores. Gente, isso é muito importante. Você que está em casa, no trabalho, não importa onde você está acompanhando esse podcast. Você precisa entender isso, que existe pessoas que você não pode dar ouvido. Principalmente aquelas que não convivem da mesma fé que a sua. Que não está no mesmo vínculo de visão que você. Então você precisa entender isso. Nos últimos dias eu confesso que para você que está acompanhando, Deus tem me mostrado muitos, né, desses aqui, ó, dos escarnecedores. Eu não sei para você, Lucas, mas Deus tem me mostrado muito aqueles que tentam distorcer a verdade da palavra. Então o Senhor, ele esclarece a gente. E quando eu falo os escarnecedores, não são só, né, aqueles que escarnecem, mas aqueles que propagam ódio, aqueles que propagam, né, determinadas intolerâncias. Eu vou usar esse termo. Por quê? Porque muitas dessas pessoas têm tirado, né, o amor que Jesus nos ensina. Jesus, ele veio e ele amou o pecador. Ele estendeu a mão para o pecador. Para quê? Para que o pecador ele se arrependesse dos seus pecados e se voltasse, né, ao caminho da retidão, né? Então ele sempre, nos textos, nos evangelhos, você sempre vai ver Jesus estendendo as mãos, Jesus ajudando, Jesus ele perdoando, Jesus amando. E você sempre vai ver os outros que condenam, os outros que julgam, os outros que apontam. Então nós precisamos entender isso. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina, o salmista aqui, ele declara isso, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é muito importante a gente, né, pastora Samara, a gente entender na palavra do Senhor. É verdade, isso aponta um envolvimento com o maligno, né? Quando uma pessoa ela se coloca nesse estado, ela está tendo comunhão não com Deus, ela está tendo comunhão com as trevas. Com certeza. Porque ela está envolvida no meio de fofocas, ela está envolvida em meio a coisas que desagradam ao Senhor, porque andar no conselho dos ímpios é isso, é absorver para si conselhos errados. Conselhos que certamente vão te levar
a tomar decisões na sua vida que vai desagradar o Senhor. Pastora Samara, mas se tem pessoas, né, que te aconselham a você, por exemplo, eu não posso titular aquilo como errado, concorda? Se a pessoa está falando assim para mim, assim, ó, ô DS, isso aqui é o errado. E Jesus fala que isso aqui é errado, debaixo da palavra de Deus. Como que eu vou... Aí, qual é a minha balança de medida? Para A me palavra. saber se aquilo é certo ou se aquilo é errado. A palavra do a Senhor. palavra do Senhor. Mas, se a palavra me ensina esse caminho, né, o caminho da retidão, o caminho de Deus, né, e eu vejo os conselhos. Por exemplo, o Lucas me dá um conselho errado. O Lucas me dá um conselho errado. Aí eu falo, peraí, esse conselho não é bem assim não, deixa eu ver aqui na palavra de Deus. Eu vou lá na minha bússola da verdade, que é a mensagem, a palavra de Deus, e vou ver se isso aqui tá verdade ou não. Então tem muitas pessoas, pastora Samara, que o que a senhora está falando tem incoerência totalícia. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ela não tem essa bússola, né, de direção. Por falta do entendimento da palavra, a Bíblia fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós precisamos, nós que somos cristãos, nós que cremos no Senhor, nós precisamos basear nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos entender que maior do que a voz, como foi pregado, né, a voz dos homens é uma única voz, é a voz do Senhor. Deuteronômio 28 fala, né? Se ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar. Guardar Você colocar o quê? aí para nós A palavra. 28, Deuteronômio 28, capítulo 28, se eu não me engano, acho que é o verso 1, pastora. Coloque aí, lê aí, fazendo favor, pastora. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Olha o Senhor, gente, com letra maiúscula, né, pastora? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, aquilo que está na palavra do Senhor, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Quer dizer, você vai ter uma vida abençoada. Vai ser como o Salmo disse, né? Você será bem-aventurado. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia, é lindo isso. E, gente, é muito importante a gente ter essa mentalidade, a gente ter esse raciocínio espiritual, porque isso aqui é muito forte. O Senhor, ele já deixa claro, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Por que ele fala isso? Porque existem vozes que enganam. Conselhos errados. Existem conselhos errados. Existem pessoas, eu já ouvi, Lucas, pessoas que se acham dono da verdade. Ela está tão cega que ela se acha dona da verdade. Ela é a causadora, ela é a causadora das tragédias. E o termo, vou usar um termo bem forte aqui, ela incita o ódio e acha que está por cima da carne seca. Sendo que Jesus ele ensinou que nós temos que perdoar, ensinou que nós temos que amar, mas principalmente ouvir a sua voz e obedecer os seus mandamentos. Então eu quero deixar isso claro aqui para os nossos irmãos que estão acompanhando aqui, né, que existe uma só voz, é a palavra do Senhor. Ela é a bússola que vai te levar a uma vida com o Senhor, a uma vida de paz, a uma vida abençoada. Quando nós ouvimos a voz, né, como está escrito aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, amém? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o que, Lucas? O cuidado. Leia. Tendo cuidado. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Tendo cuidado, gente. Guardar de observar a palavra do Senhor. Por isso que o podcast de hoje, ele está diferente. Ele está diferente. Vai ser diferente. Porque quando você ouve a voz do Senhor, ela é inconfundível.
ela é inconfundível. Eu tava comentando no culto, ô pastora Samara, justamente isso, que a voz de Deus, ela é inconfundível. As pessoas podem falar o que for, mas quem teve experiência, quem já ouviu, jamais esquece. Jamais esquece. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do buraco que Ele me tirou. Né? Então, quem ouve essa voz, jamais esquece. Você concorda comigo, pastora Samara? Concordo plenamente. A voz do Senhor, ela é inconfundível. Mas tem pessoas que falam assim, mas como eu ouço a voz? Como eu consigo ouvir a voz de Deus? A partir do momento que você decidir tapar os seus ouvidos e começar a ter intimidade com a voz de Deus. Como eu tenho intimidade com essa voz? Através da oração. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, é você fechar a porta do seu quarto, colocar os seus joelhos no chão e começar a clamar pela voz de Deus. E Deus vai começar no íntimo mover o seu coração. Ele vai, se não for para você fazer, ele vai colocar uma angústia, um aperto dentro do seu coração. Vai fazer, né? Tem pessoas que elas vão tomar uma decisão na vida, elas estão até empolgadas, mas do nada vem aquela angústia, aquele aperto, ela fala, não quero mais. Mas outras, né, após orar, ela sente uma alegria tão grande e uma força para realizar aquilo. Isso é o que? A força de Deus, a confirmação do Senhor. Eu estou nessa causa. Então, esse texto do Salmo, né, 1, do verso 1, ele é muito forte. Ele mostra o caminho para a gente ser bem-sucedido. O caminho para a gente ser feliz. É você não fazer nada disso. Todas as vezes que você precisar de um conselho, você buscar quem? O conselho de Deus, né? Você fugir das conversações, de coisas que nós sabemos que é errado, né, pastor? Falar mal do outro, falar mal do irmão, a gente sabe que é errado. Senão, senão a gente não falava as escondidas, né? A gente chegava e falava... Só que hoje em dia a coisa tá tão assim, tem gente que não respeita nem, né, hoje mais nada, né? Sai falando do outro na internet, né? Pessoas a falar mal de outra igreja. Cara, eu fico pensando assim, como que as pessoas ela têm essa maldade no coração. Porque às vezes para ela não é o ideal, mas aquilo ali salvou outras pessoas, né? Mas enfim, nós precisamos ter essa consciência, né, de não andar nos conselhos dos ímpios. Nós precisamos ter essa consciência e não ser igual a ninguém, mas como diz lá em Deuteronômio 28:1, né? Tendo o cuidado. Ô Dani, você não falou nada ainda, né? Então, a Bíblia está escrito, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Só que o interessante, ô Dani, é que a palavra diz, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Teu Deus, quer dizer, o Deus da sua vida. Aquele que te livrou, aquele que te sarou, aquele que curou você, aquele que tirou a depressão, aquele que tirou a angústia do nosso coração. Esse Deus que jamais deixou de olhar por nós, é Ele que nós temos que ouvir e obedecer. É verdade, pastor. E a gente dá ouvido quando a gente tá ali no momento com a palavra, e Deus tá falando com a gente através da palavra, porque a palavra é a boca de Deus. Então, se nós damos ouvidos à palavra que sai de dentro da Bíblia, a gente está dando ouvido à voz do Senhor. E é isso que Deus está falando com cada um de nós. Nós temos que dar ouvido à voz dele. Deus está falando e muitos estão tapando os ouvidos. Muitos não estão querendo dar ouvido para aquilo que Deus quer falar. Exatamente. Às vezes é uma correção que pode doer, mas aquilo vai nos curar. Deus, ele nos corrige para cuidar de nós. Exatamente, como aconteceu, né, com o povo. A Bíblia diz que tinha acabado a comida, né? E os discípulos perguntam se alguém tinha alguma coisa. Jesus manda perguntar se alguém tinha alguma coisa. Foi onde aconteceu a multiplicação. Aí quando saiu uma criança com 5 pães e 2 peixes, segundo o texto. E no meio daquela multidão de gente apareceu uma criança com 5 pães e 2 peixes. Amém? E o que a gente entende com isso? Ninguém sabe nada, mas Jesus usou uma criança
que tinha lá, e aquela criança apareceu, colocou no cesto e houve a multiplicação, né, pastora? Houve a multiplicação. Eu estou falando resumidamente, para que você possa entender. Então nós precisamos ter essa consciência de que quando nós guardamos todos os mandamentos, quando nós internalizamos a palavra dentro de nós, ela surge efeito, ela muda a nossa vida, ela transforma o nosso coração. E quando essa palavra ela entra, ela possa ser inconfundível, da maneira que Deus fala com você. E o problema, sabe o que é, pastora? É que tem gente que quer distorcer a palavra de Deus que foi internalizada dentro do seu coração. Rapaz, o nível chegou tanto assim que tem gente que quer distorcer aquilo que Deus um dia já falou com você. Deus prometeu uma promessa para você, tem gente que quer distorcer com aquela promessa dentro de você. Então por isso ele fala, o teu Deus, o seu Senhor, aquele que te livrou. Existe coisa que ninguém pode arrancar dentro de nós. Existe coisa que ninguém pode arrancar de você. Já falaram um monte de coisa de você. Já pensaram um monte de coisa do Senhor, da Senhora. E muitas das vezes, aquilo te chateou. Aquilo te desanimou. Mas eu quero dizer algo para você através desse podcast. O que Deus reservou para a tua vida, nada nem ninguém vai tirar. O que Deus entregou para você é teu. O que Deus semeou dentro de você é teu. E pode ter certeza, vai acontecer. Sabe por quê? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Ele é Deus. E esse recado de Deus é para você. Essa palavra de hoje é para você. Para você que hoje já desacreditou de tudo. Para você que já desacreditou de propósitos, do sonho. Você já deixou de olhar para algumas situações da sua vida porque tentaram distorcer algo. Tentaram, como diz o Salmo 1, escarnecer algo que Deus um dia já havia declarado sobre você. Então você não pode permitir isso. Você não pode dar ouvido. Como está escrito lá, coloca lá, Marcos 10, 40, se não me engano, 48, pastor. Que aconteceu com aquele cego, né? Aquele rapaz que estava sentado à beira do caminho lá, né? Volta lá, se não me engano, 46, para a gente ter o contexto, tudo certinho, por gentileza. Isso. Olha o que está escrito aí, lê para mim aí, ô pastora Samara, por gentileza, lê aí, por favor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, junto com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Leu o 47? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lê de novo, por favor, o 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas, quando elas têm, o Lucas, a oportunidade, ela tem a oportunidade de sair, eu vou usar um termo muito claro e às vezes muito forte aqui, de sair de um buraco, de uma situação de dor, de uma situação de tristeza, de sair. O Senhor está dizendo algo aqui poderoso. Ele está dizendo algo aqui grandioso, porque quando o homem viu que era Jesus, né, o Bartimeu, volta lá no 47, 6, e numerosa multidão, né? Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Aí quando ele ouviu que era Jesus, no 47, ele pôs-se o quê? A clamar. Ele começou a clamar, ele começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Estou falando isso conforme o texto está escrito. Ele começou a clamar. E o problema não é ele clamar. O problema vem quando a gente começa a clamar.
Por quê? Porque quando a gente clama, muitas vozes vão se levantar para fazer isso daqui, ó. 48, por favor. E muitos o repreendiam. Leia aí, pastora Samara. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Ele fazia o quê? Cada vez gritava mais. Cada vez gritava mais. Continua. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lê de novo 48, pastora. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. E aí? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é aí que tá, gente. É aí que tá. Para pensar. Ele começa a clamar e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Já parou para imaginar isso, Lucas? Ele numa situação que ele estava lutando, ele não estava parado, ele estava lá pedindo esmola, tentando sair daquela situação. Ele era cego, ele era mendigo. Ele estava ali sentado à beira do caminho, mas ele estava ali. E quando ele ouviu que era Jesus, que estava ali, ele não ficou calado. Ele começou a clamar. E tem hora que quando a gente está começando a clamar por socorro, aí que o trem se levanta, né? A gente começa a clamar por socorro, aí começa a levantar aqueles, não adianta. Olha, não é assim. Olha isso, aquilo, os problemas querem nos calar. As lutas querem nos parar. As adversidades querem nos parar. As pessoas querem nos parar. As fofocas querem nos parar. As perseguições querem nos parar. Mas sabe qual que é a diferença? É que ele cada vez, aleluia, ele cada vez gritava mais. Você está entendendo, Lucas? Ele cada vez gritava mais. Quer dizer, ele não aceitou. Concorda? Concordo, pastor. Ele não aceitou, né? Ele não aceitou e ele continuou clamando. E cada vez mais, ele gritava ainda mais. Você está entendendo, gente? Ele não aceitou. Então tem coisas que o inimigo ele quer impor a você. Ele quer impor na tua vida. Mas quando você se posiciona, você não aceita, você continua clamando ao Filho de Davi, a Jesus. Aquele que veio cumprir, né, as profecias, a palavra do Senhor. Ele veio cumprir, ele veio para nos salvar, como está escrito no texto sagrado. Então muitas pessoas vão falar o que quiser. Muitas pessoas vão querer criticar a sua fé. Muitas pessoas nem vão acreditar que há solução para você. Tem gente que não acredita nem em você. Mas Jesus, ele veio por você. Ele veio para que você entendesse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, por causa do Senhor Jesus, há salvação, há transformação. Podem falar o que quiser. Os religiosos podem falar o que quiser, mas existe uma palavra, e essa ninguém pode tirar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Né? Então eu quero que você entenda isso daqui. Ó. Quando repreendia ele, pastora, o homem não aceitava não, ele clamava mais ainda. Esse texto, eu tô aqui meditando enquanto o senhor está falando, ele tem muito a ver com o Salmo 1, porque aqui no 46 declarou que ele era cego e mendigo. Quantas situações da nossa vida a gente fica cego, no sentido de não saber o que fazer. Exatamente. Precisando de uma direção, de um conselho, como diz o Salmo 1, né? E não sabe qual decisão tomar. E é muito forte que ele era cego e mendigo. Mas quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a clamar. Então aqui tem um segredo muito grande que bate com o Salmo 1, no verso de número 1, que qual é o segredo? Quando você estiver cego diante de uma situação, não saber o que fazer, não procure conselhos de ímpios, não procure conselhos de pessoas que não vão ter o que te aconselhar, mas clame, faça como ele, clame, peça a Jesus, e Jesus vai te dar uma direção, Jesus vai te dar um caminho, e clamei hoje, clamei amanhã, ainda não tiver resposta,
faça como ele, continue clamando cada vez mais, e Deus vai te dar a direção, ele vai te dar o caminho, e a direção que Deus te der, ela vai trazer o que está escrito aí no Salmo 1, a bem-aventurança, quer dizer, você será feliz, vai dar certo, porque veio um conselho não de homem, mas um conselho de Deus. E é forte, pastora Samara, porque aí, ó, ô Lucas, olha que interessante. Lá, volta lá no Marcos 10, 48 que estava. Isso, obrigado. Aqui também fala de uma coisa, né? Posicionamento. O posicionamento, que nós falamos até mesmo isso na virada do ano. O posicionamento. Porque o posicionamento é algo que você não aceita. Ele não aceitou, né, pastor? Né, Lucas? Ele não aceitou. Olha que forte. E ele, Lucas, ele gritou cada vez mais segundo o texto. Segundo o texto. Então, se o inimigo disser para você que não dá, você vai aceitar o que o inimigo diz ou você vai clamar o nome de Jesus? Você concorda comigo? Aleluia, é verdade, pastor. Né? É. Então, se a pessoa ela aceita, se ela aceitar a doença, ela vai ficar mais o quê? Fala aí. Ela vai ficar mais doente. Ela vai ficar mais doente. Então tem coisas que a gente não pode aceitar. Concorda? Concordo. Tem coisas que a gente não pode aceitar. Tem coisa, o pastora Samara, que a gente não pode, né, internalizar dentro do nosso coração. Precisamos de um posicionamento. Precisamos verdadeiramente entender qual é a voz que nós temos ouvido. É verdade. Esse texto, ele aponta para uma vida de oração. Sim. Sem oração, não tem milagre. Não tem. Né? Nós precisamos entender o poder da oração. O poder de clamar a Deus nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de luta e batalha. Nós precisamos não desistir, porque o que Bartimeu fez foi não desistir. Ele se posicionou. Ele se posicionou em oração, clamou por Jesus, e quando ele viu que a luta aumentou um pouquinho mais, ele continuou clamando mais ainda. É forte demais. Glória a Deus por isso. Exatamente. Então, Dani, é isso que Deus faz, concorda? Sim, senhor. É isso que Deus faz. Então, a nossa parte é se posicionar. Você concorda com isso ou não? Sim, pastor, verdade. Quando nós nos posicionamos, nós vemos, né, a misericórdia de Deus. Aí, se a gente for avançar no texto, avança no texto aí no verso 49. Lê aí, Dani, está escrito aí, fazendo um favor. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou. Quer dizer, eu vou falar a verdade para você. Não tem como Deus não ouvir uma oração sincera, um clamor sincero. Glória a Deus. Não tem como, pastor. Às vezes a gente né, se limita com algumas coisas. E a gente precisa ter esse posicionamento, pastor. É ou não é? As pessoas, elas precisam entender que para determinadas situações mudar, nós precisamos ter essa vida de oração eu vou repetir, com posicionamento. Tem coisas que, desde criança, minha mãe me ensinava assim, ó, isso é princípio. A mãe ensinava assim para mim, filho, nunca abra a porta da geladeira da casa de ninguém. Ela falava isso para mim. Né? Hoje ela está com Deus, assim eu creio. Então, ela falava assim, filho, quando você for na casa de alguém, você nunca abre a porta da geladeira da casa de ninguém. Então, aquilo eu guardei como um princípio, como um mandamento dela para mim. Então, tem hora, por exemplo, eu já fui na sua casa. Você já falou, abre a porta, você já viu abrir? Nunca. Porque aquilo eu guardei como um princípio. Eu não consigo. É a mesma coisa quando nós temos esse princípio em orar. Nós temos esse princípio em crer, em confiar na palavra do Senhor, né, pastora?
Sim, verdade. Nós temos que ter esse posicionamento. Primeiro, o posicionamento de Salmo 1, que é fugir de tudo aquilo. Você precisa rever sua vida. Em qual roda você tem sentado? A roda que prega a palavra de Deus ou a roda que fala mal dos outros? Porque quando nós fugimos disso, nós abrimos uma porta na nossa vida, que é a porta da bênção. Né? Mas quando nós estamos envolvidos em tudo isso, nós acabamos fechando a porta da bem-aventurança na nossa vida. Então, assim... A senhora falou um negócio aí que eu lembrei. Continua. Dois posicionamentos. É fugir de tudo isso, que está escrito no Salmo 1, e começar a ter uma vida de oração e confiança em Deus, como diz em Marcos 10, 48, né? E o 49, que é começar a clamar a Deus. É começar a buscar, e ouvir. Buscar a resposta e a direção de Deus para a sua vida. Porque foi isso que Bartimeu fez. Ele começou a clamar. Ele estava cego, não tinha direção, não tinha caminho. Mas ele sabia que poderia abrir os olhos dele, que é Jesus. Jesus. Você vê, e ele ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Né? Tem coisas que a gente não pode deixar, né, para depois. A gente sabe que É tão interessante que Bartimeu certamente nunca viu milagre. Com certeza, ele era cego. Milagre ele nunca tinha visto com os olhos. Mas ouvir, com certeza, ele ouviu. Quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a clamar. Porque certamente ele não viu milagre, mas ouviu falar de milagre. É o que nós falamos então, aqui. Então, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. O que é a voz de Deus? Todos aqui falaram a palavra do Senhor. Enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus, se alimentando dessa voz, dessa palavra, você vai atrair para você milagres, como Bartimeu atraiu. Com certeza. E isso, gente, a gente observa o texto, a gente observa a palavra do Senhor. E uma coisa é certa, igual a pastora estava falando, quando nós ouvimos a voz, a palavra do Senhor, né, nós tornamos mais sábios, sim. Mas o interessante é que lá em Salmo 1:1 fala que feliz é aquele que não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jó foi um homem feliz, segundo o texto. Por quê? Ele fugia. Tá vendo lá? Tá falando, ó. Por exemplo, o Luke tá fofocando, falando mal da Dani, né? Tá falando mal da Dani. Porque ela assim, você tá doido, eu vou ficar perto? Tô fora. O inimigo já tá ali. O inimigo já tá ali, ó, no meio daquilo ali. Você tá falando mal dela? Vai falar mal de mim também, ó. Tô fora. Isso é um princípio, gente. A gente começar a identificar, né? Então, quando eu vejo, é uma coisa que é um princípio meu. Alguém falar mal disso, daquilo, é uma coisa que eu abomino. Então, eu não consigo ficar perto de uma pessoa assim. Tá falando mal, por exemplo, falou mal desse, por exemplo, se alguém falou mal do Lucas pra mim, eu vou, tá bom, tchau, vira as costas e vou embora. Por quê? Se eu permanecer ali, eu vou saber, do mesmo jeito que falou dele, vai falar de quem? Vai falar de mim. Então tem coisas que a Bíblia nos ensina isso. Ela nos ensina. Então, nós temos que vigiar e nos posicionar. Nos posicionar. Então, por isso que hoje eu não titulei, por isso, o nosso podcast. Porque é uma reflexão. Nós temos que pensar o que a gente quer para esse ano. O que a gente quer viver para os próximos dias. Então, você quer que o Senhor ele para te ouvir? Você precisa verdadeiramente, né, querer ter essa experiência em clamar. Porque a partir do momento que você clama, ele vai parar. E a voz dele é inconfundível. Ele vai parar. E ele vai dizer para você. Coloca lá no 51, o pastor, por favor. Marcos. Isso. E perguntou-lhe Jesus: o que quer que eu te faça? Respondeu o cego: mestre,
que eu torne o quê? A vida. Que eu torne a vida. Que eu torne a vida. Isso é muito importante, gente. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele não rodeou. Ele não pediu riqueza. Ele falou, mestre, que eu torne a vida. E ele sabia, porque para ele ouvir que era Jesus e começar a clamar, é porque ele ouviu dos feitos, das maravilhas que através de Jesus realizava. Então, ele começou a clamar. E, resultado, 52, por favor. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente. Como que aconteceu ali, gente? Imediatamente. Tornou o quê? A ver. Seguiu a Jesus, estrada fora. Esse é o poder, né, da oração posicionada. É tão forte, né? Eu estou aqui analisando. Ele era cego, não poderia seguir ninguém. Com certeza. Porque conforme ele fosse avançando, ele ia tropicando, caindo, se machucando. Então a vida dele estava parada. Mas antes, ele não conseguia ver, mas ele conseguia ouvir. E ouvir a voz do Senhor abriu os olhos. Aí ele conseguiu, a partir disso, seguir Jesus. Quer dizer, a partir disso ele conseguiu ver a direção certa, o caminho certo, o conselho certo. E eu estava aqui meditando. Olha como que quando a gente vai lendo, ouvindo a palavra de Deus, revelações da parte de Deus vão vindo. Que é tão interessante que no Salmo, se eu puder colocar lá novamente. Pode colocar. No Salmo 1, no verso 1, diz assim, ó, não é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que o Senhor estava ministrando no meu coração? Antes de nós analisarmos o conselho, nós precisamos analisar de quem está vindo. Exatamente. Porque tem pessoas que têm uma vida totalmente errada e quer dar conselhos bons. Tem pessoas é o que mais tem nos últimos dias. Tem pessoas que querem dar a receita da prosperidade, mas ela mesma não prospera. Então, o que a Bíblia aponta? Antes de você analisar o conselho, vê de quem está vindo o conselho. Essa pessoa tem fruto para mostrar? Essa pessoa ela tem, né, como a Bíblia fala, qual é o fruto que essa árvore tem dado? Frutos bons ou frutos ruins? Cuidado, então, né? Com aqueles que te chamam de querido, mas senta aí para nos outros. Mas assim, então a gente, antes de nós analisarmos o conselho, nós precisamos analisar de quem vem. Exato. Como eu vou saber se é ímpio ou não? Através do fruto. Se um homem de Deus te dá um conselho, analisa aquele conselho, porque está vindo de um homem de Deus, que tem fruto, tem comunhão com Deus. Mas se é de uma pessoa que você olha para a casa dela, tá tudo bagunçado. Você olha para o casamento dela, tá tudo em pedaço, e vê um conselho de uma pessoa dessa, então analisa. Né? É isso que a Bíblia está nos ensinando hoje. Exatamente, exatamente. Quando fala de bagunça, não no sentido das coisas, mas no sentido da vida, né? Então nós precisamos entender isso, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, hoje a reflexão do nosso podcast faz a gente abranger todas as áreas. Então, em nome do Senhor Jesus, procure clamar ao nome de Jesus e lembrar tudo aquilo que Jesus já fez por você. Tudo aquilo que é o clamar ao nome do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Eterno. Tudo aquilo que Ele proporcionou na tua vida. Um fôlego de vida, uma oportunidade. Essas coisas a gente tem que reparar e clamar por Ele. Clamar o nome dEle, que com certeza Ele vai parar, Ele vai ouvir e vai abençoar. Tá certo? Então nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua casa. Orar pela sua família. Orar por você que está vivendo uma situação que muitas das vezes você não esperava viver. Você está vivendo uma situação de medo. Você está vivendo uma situação em que aqueles que você achava que eram seus amigos viraram as costas para você
Porque é sempre assim, quando alguém quer algo de você, vai te rodear. Mas e a hora que você não tiver nada para oferecer? Ali você vai ver que realmente são os seus amigos. Quem quer o melhor para você não vai te julgar de escanteio, vai te chamar para perto. Sabe por quê? Porque quer te ajudar, quer te erguer. Então, Jesus ele fez isso com aquele cego. Jesus fez isso, além de curar aquele cego, o cego seguiu Jesus. Então, é isso que Jesus quer para nós. Ele quer te abençoar. Então, nós queremos orar por você agora. Nós queremos interceder pela sua vida agora. Tá bom? Então, feche os seus olhos onde você está. Em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada pessoa que está acompanhando esse podcast. Que haja bênção, que haja paz, que haja transformação. Que a tua luz alcance cada um. Porque tu sabes, ó Deus, de tudo que se tem passado no coração, na mente dessa pessoa. Que haja cura. Senhor, que haja amor entre as pessoas. Não só ódio, ferro e fogo, não, Senhor. Que haja amor, que haja paz, que haja salvação. Senhor, somos pessoas que todos nós precisamos do Senhor. Todos nós necessitamos do Senhor. E que o teu amor, meu Pai, que a tua misericórdia alcance esse irmão, essa irmã que está acompanhando agora esse podcast. Em nome do Senhor Jesus. E que haja salvação. Salvação. Na vida, na casa e no lar dessa pessoa. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém aí onde você está. Graças a Deus. Que haja bênção de Deus na tua vida. Que haja luz, que haja paz. Que nos próximos tempos nós venhamos ver mais amor. Menos, menos antipatia. Menos ódio. Não, a gente tem que sentir a dor do próximo. A gente tem que procurar entender o que o próximo está passando, sim. E orar. Como Jesus fez. Tá? Jesus abençoou. Então, irmãos, que Deus venha te abençoar. Que Deus venha guardar você. Que Deus venha iluminar a sua vida e os seus caminhos. Tá bom? Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, né, às 20 horas. Comece a anotar, mudou o horário. Agora será todas as sextas-feiras, 8 horas da noite. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Fique na paz do Senhor.